obrigado pela presença. A gente dá sequência agora à tarde ao lançamento do Panorama Internacional número 5. De manhã a gente já teve apresentações de 2 textos, do César e da Cecília. Abordar questões mais a questão nacional, a Cecília, a regional aqui do Rio Grande do Sul, o César. Agora à tarde a gente agradece a disponibilidade do professor Diego, que veio aqui nos apresentar suas pesquisas sobre o tema, e o Ricardo, ele não vai apresentar melhor isso aí. Como eu havia dito de manhã, esse é um tema sempre importante, né? Para a economia do Rio Grande do Sul, ela se tornou também, ao longo dos últimos anos, mais relevante do que era, com a questão do polo naval, que o César apresentou de manhã. Então, a gente acompanhar essas questões internacionais sempre são importantes, porque elas que condicionam, em última análise, também o comportamento da economia nacional e da nossa economia aqui do Rio Grande do Sul. Então, acho que esse já é o lançamento da Panorama já é um arranjo que tem feito sucesso. De manhã uma apresentação para a imprensa, de tarde um debate mais aberto. Então, a gente dá sequência. Novamente agradeço a presença de todos aqui. Bom, boa tarde. Agradecer ao Martinho, ao professor Diego, ao colega Ricardo, e dar sequência então ao nosso evento aí de lançamento do Panorama Internacional número 5. Conforme o Martinho falou, né, a discussão da manhã acho que foi bastante interessante, que deu para a gente ter eu acho que, enfim, nessa edição do Panorama a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, que é trazer sempre alguma questão relevante para a economia do Rio Grande do Sul, a sociedade do Rio Grande do Sul, conectado com questões que sejam de natureza, né, nacional e internacional. Acho que nessa questão do petróleo, né, a gente conseguiu fazer bem esse encadeamento, à medida em que todo mundo sabe, ouviu falar, né, da importância que teve e ainda tem o polo de Rio Grande lá para aquela região, né, que reanimou economicamente aquela região. E a partir da discussão da manhã ficou bastante claro que essa questão, né, da economia da cidade de Rio Grande lá, e dos estaleiros, etc., está muito conectado com a política de investimentos da Petrobras, né, e que, por sua vez, essa política de investimento da Petrobras depende de estratégias dessa empresa que estão ligadas a questões, por exemplo, sobre a tendência do preço do petróleo a nível internacional. Então, acho que esse tema mostra bem, né, a importância que tem a gente tentar compreender as coisas que ocorrem aqui no nosso estado a partir de uma visão mais global, mais abrangente, de que tem muitas questões que são relevantes para nós aqui, que não são determinadas, né, internamente. Então, acho que essa edição do Panorama cumpriu bem esse objetivo, né. Então, nós vamos ter aqui agora, né, mais 2 exposições, né, do nosso colega Ricardo Leães, que é pesquisador em Relações Internacionais aqui da FEE, graduado em Relações Internacionais pela URGS, mestre e doutorando em Ciência Política, também pela URGS. E também o nosso convidado, a quem agradecemos, o professor Diego Pautasso, professor da Unicinos. Ele é graduado em Geografia pela URGS, mestre e doutor em Ciência Política, também pela URGS. Então, agradeço também a presença de todos e passo a palavra, então, para o Ricardo, que vai começar. Pessoal, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Fernando pela introdução. Agradecer ao Diego por aceitar de última hora, quase literalmente de última hora, tem muito falar aqui. Nosso convidado inicial, o professor Lucas Quer, teve um bom motivo para não vir, ele vai ser pai, a esposa dele entrou em trabalho de parto, isso domingo de noite. Então, vocês podem imaginar o que foi a correria para a gente proporcionar esse evento, e não dá nem para ficar com raiva do Lucas por ter cancelado, né? Isso é o que eu acho. Para quem já teve o prazer de ouvi-lo falar, você já e aceitou vir aqui por causa da presença dele, já devia estar esperando aquela enxurrada, aquele
de conhecimento que ele proporciona, né, com os 1000 slides e tudo mais. Eu, humildemente, vou tentar trazer uma breve garoa de conhecimento, abordando uma temática que ele também tentaria abordar. Bom, então, eu vou apresentar hoje, basicamente, o artigo que eu escrevi para essa edição, que se chama O Caráter Multifacetado da Dinâmica do Petróleo, e algumas coisinhas mais que eu também já venho trabalhando há um tempo e também já estou pesquisando no doutorado. Então, pode começar. Bom, primeiro, para sinalizar o contexto, assim, o que está acontecendo de principal em relação ao mercado petrolífero. Porque a gente observa assim, que após um período, um ciclo de alta no preço, de 2004 a 2014, na verdade, assim, de alta mesmo de 2004 a 2008, mas depois o preço se manteve. Após ter caído bruscamente com a crise em 2008, ele voltou a um patamar bem elevado e se manteve assim até julho de 2014. Pois bem, após esse ciclo, o que a gente observa é que o preço despencou. Começou a cair em julho de 2014 e a palavra certa é despencou mesmo, porque ele estava num nível de mais de $100 o barril, que era todo mundo estava imaginando que ia continuar sendo, e ele chegou a valer menos de $30 o barril num espaço de pouco mais de 6 meses. Assim. Um movimento que não foi antecipado por absolutamente ninguém, nenhum analista, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Depois disso ele se levou um pouco, ele está mais ou menos estabilizado hoje. Estabilizado tudo em tese, né? Porque estabilizado hoje pode se desestabilizar amanhã, ninguém sabe. Mas ele está estabilizado num patamar de $50 o barril agora. E um dos objetivos que eu tive ao escrever esse artigo foi tentar mostrar essa questão de um jeito um pouco mais complexo, tentar problematizar um pouco mais, porque o petróleo ele é o principal artigo da economia mundial, por uma série de fatores, não só por ser um recurso energético, mas por ser uma matéria-prima fundamental para a indústria, ele é o principal artigo da economia mundial. Só que quando a gente vai analisar o preço dele, o comportamento histórico, o que a gente vê é que as questões de oferta e demanda não funcionam tão bem quanto a gente imaginaria. Assim. Todo aquele manual de economia tradicional fala lá, quando a demanda cresce além da oferta, o preço aumenta e tal. Normalmente sempre trazendo algum exemplo banal, como a manteiga, o sorvete, qualquer coisa que o valha. Talvez para esses itens isso funcione bem. Só que para o petróleo, que é curiosamente o principal item da economia capitalista global, isso simplesmente não funciona. Então, isso chama atenção, assim, salta aos olhos, e por isso que eu resolvi começar a estudar um pouco mais esse tema. Eu não sou economista, então não é o meu objetivo falar sobre o que determina ou não o preço, mas só mostrar que as coisas vão muito além das questões de oferta e demanda. Só que, embora a gente tenha uma série de evidências que mostram que isso não explica, o que a gente vê, na maior parte dos analistas, é uma explicação basicamente focada na demanda. Os chineses estão consumindo demais, então por isso que o preço aumentou, está todo mundo morrendo de medo que o petróleo acabe, porque é um bem escasso e tudo mais. Então, a maior parte dos analistas, quando vai falar dessa queda recente no preço, aponta o fenômeno contrário, que é o fato da desaceleração da economia da China teria pressionado os preços para baixo. E, embora isso de fato tenha acontecido, a economia chinesa se desacelerou e a demanda chinesa por petróleo passou a crescer num ritmo menor, não diminuiu, mas passou a crescer num ritmo menor. Minha interpretação é que as questões são um pouco mais complexas, que eu vou tentar demonstrar para vocês. Então, aqui o primeiro gráfico, só para sinalizar, quem não está muito acostumado com esse tema, o preço do barril de petróleo cru desde 2002 até 2016. Vocês podem observar que ele está, isso são preços reais, tá? Vocês podem observar que ele estava no nível assim, de $25 o barril lá por 2002, começou a crescer, cresceu praticamente sem parar até 2008, teve o boom com a crise, mas logo depois voltou a crescer e se estabeleceu num patamar alto ainda, quase tão alto quanto chegou a estar no meio de 2008. Só que aí, em julho de 2014, acontece essa queda, então, que é o que surpreendeu todo mundo. Pode seguir. Então, o que eu disse para vocês agora, que normalmente os analistas tratam essa questão se focando sobretudo nos aspectos da demanda e um pouco mais da oferta também, mas que essas questões, na verdade, elas não dão conta. Se a gente observar um gráfico histórico
produção e do consumo do petróleo, a gente vê que eles caminham relativamente juntos. Assim. Às vezes há um momento que a demanda cresce um pouco mais, ou a oferta cresce um pouco mais, como, por exemplo, o ano de 2014 foi um ano que a demanda caiu e a oferta cresceu um pouco mais do que esperado. Isso efetivamente acontece, só que os preços são muito mais voláteis do que essa simples comparação entre demanda e oferta poderia sugerir. Então, isso suscita a necessidade de uma análise que vai além dessas questões de oferta e demanda. Bom, o que eu gostaria de destacar para vocês, de maneira geral, é que o petróleo tem uma série de especificidades que tornam ele diferente de outros artigos da economia capitalista e não só capitalista. O que chama atenção, em primeiro lugar, que todo mundo sabe, é que ele é a principal fonte de energia desde meados do século XX. Até uma história relativamente bem conhecida, o petróleo se tornou um artigo de segurança nacional em 1911, quando o então chefe da Marinha Britânica, Winston Churchill, decidiu que a Marinha Britânica não mais seria movida a carvão e passaria a ser movida a petróleo. Isso, na época, foi uma decisão muito polêmica, porque o petróleo ele já era mais eficiente, então os navios podiam ir mais rápido, eles podiam ser reabastecidos com uma frequência menor, só que tem um problema. Carvão, a Inglaterra produzia já na época em larga extensão. Petróleo não. Até hoje, a partir dos anos 80, no Mar do Norte, eles começaram a achar, mas nessa época eles não produziam nada. Eles tinham colônias ou protetorados e tal, que produziam, mas eles não produziam nada. Então, vejam, dada a importância da marinha para a Inglaterra, é muito arriscado tu adotar um combustível que o país não produza. Só que esse fato, ele poderia ser visto simplesmente como anedótico, mas ele demonstra, na verdade, qual é a grande diferença do petróleo para as demais fontes de energia. Ele não está distribuído no mundo de acordo com a produção dele, ou seja, de acordo com o consumo dele. Ou seja, os maiores consumidores de petróleo não necessariamente são os maiores produtores de petróleo. Isso dá ao produto um caráter estratégico, um caráter de importância geopolítica. Porque alguns países que não precisavam, pelo menos no primeiro momento, consumir nada de petróleo, têm um monte de petróleo em abundância. E outros países que precisam desesperadamente, como é o caso do Japão, por exemplo, não produzem nada. Esse é um dos motivos, o motivo principal, talvez, pelo qual a gente não pode simplesmente analisar fatores econômicos básicos para entender o que acontece com o preço. Porque ele é um bem de segurança máxima, só que a produção e o consumo dele não se dão num ritmo normal de uma economia de mercado. Então, o que a gente vê é que após o refino, imagino que todo mundo saiba disso, o petróleo se transforma em óleo diesel, querosene e gasolina. Ele também é muito utilizado, ele é queimado para produzir eletricidade em vários países. Aqui no Brasil é um pouco estranho para nós, porque não tem muito isso, né? Mas muitos são os países que usam petróleo para a produção de eletricidade. E, além disso, o petróleo é uma matéria-prima para plásticos, fertilizantes sintéticos, remédios, produtos alimentícios, explosivos, etc. Ou seja, para um monte de coisa. Por isso que uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente discute o tema é sempre sujar, mas o petróleo é um bem escasso, então não seria melhor utilizar uma energia renovável e tal? Sim, claro. Agora, pergunto para vocês, energia eólica, tu produz plástico, fertilizante sintético, remédio, produtos alimentícios? Não, né? Energia solar, tu produz isso? Não. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que ser contra a energia eólica? Não, que não, né? Mas que a produção de petróleo vai continuar elevada por muito tempo, porque ele serve para muito mais coisas além de combustível. Pode seguir, gente. Além disso, outra especificidade é que, diferentemente do carvão, as reservas dele estão desigualmente distribuídas. Não é como se o carvão também tivesse bem distribuído perfeitamente, mas quase todas as regiões do mundo têm alguma quantidade razoável de reserva de carvão. E os polos mais dinâmicos da economia global também têm muita disponibilidade de carvão. O petróleo não, ele está distribuído de uma maneira completamente desigual, o que dá um caráter especial para ele. Além disso, ele tem uma outra vantagem em relação a outras fontes de energia, ele é muito barato para extrair e muito facilmente transportável. Essa é a principal virtude dele. Diferentemente do carvão, diferentemente do gás natural, por exemplo, é uma
é muito fácil transportar petróleo, só colocar um grande navio petroleiro, ele não vai estragar no período que está transportando. Então, isso confere a ele também um caráter muito único em relação a demais fontes de energia. Como também imagino que a maioria saiba, as principais reservas dele estão na região do Golfo Pérsico, ainda que algumas regiões estejam, que também consumam muito, sejam grandes produtoras, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. E o fator principal, como eu já disse, é que esse caráter geograficamente desigual implica uma disputa geopolítica sobre esse produto. Bom, nos últimos anos, então, aconteceram algumas transformações no mercado petrolífero que precisam ser destacadas. A partir de 2008, as chamadas fontes não convencionais, elas começaram a ganhar espaço na produção petrolífera. O que são fontes não convencionais? Bom, fontes convencionais são os meios tradicionais em que se tira petróleo, sobretudo embaixo da terra, no subsolo, e levemente abaixo do mar, mas não muito abaixo. Essas são as fontes mais convencionais. São relativamente mais baratas e a tecnologia para se extrair isso, ela existe já há muitas décadas. Só que o que acontece? A partir dos anos 2000, essas fontes convencionais elas começaram a, muito entre aspas, assim, a secar, a produção dela já não estava tão dinâmica como ela estava no passado, e as fontes não convencionais, que são outros meios